Amém. Glória a Deus. O reverendo Marcos Sérgio vai continuar a exposição, vai continuar a sua série de aulas da Escola Bíblica Dominical que ele tem feito a partir da semana que vem, porque na agenda dele, hoje ele está junto com os nossos irmãos haitianos, na nossa congregação de haitianos. Ela está fazendo aniversário hoje e lá vai ter umas 10 pessoas que vai fazer batismo e profissão de fé. Louvado seja o Senhor por isso. Então o nosso pastor se deslocou até lá para poder realizar esse batismo, fazer essa festa com esses irmãos haitianos aqui da nossa igreja, da nossa comunidade. Pois bem, como nós temos tido uma aula muito bacana com o pastor Marcos Sérgio, tem tudo a ver com a teologia sistemática, ele falando do livre-arbítrio, ele vai entrar agora nas questões dos 5 pontos do calvinismo. Porém, hoje eu quero dar uma aula mais pastoral, mais de defesa da nossa fé, uma aula mais apologética, fazendo uma leitura dos nossos dias, de um assunto mais odierno dos nossos tempos, e que eu tenho certeza que vai enriquecer o nosso conhecimento e vai nos trazer a certeza da nossa fé. Nós precisamos entender que a igreja, em todo o tempo, desde a sua existência, ela está sob ataque. Ataque do inimigo, de Satanás, que tenta de todas as maneiras frear o crescimento da igreja. Ataque do mundo, esse sistema que nós temos hoje no mundo, que é contra Deus, que é contra o Senhor. Nós estamos vendo as grandes empresas, vimos aí essa semana, né, o Burger King fazendo um comercial defendendo a questão do movimento homossexual, e nós como igreja estamos sendo atacados por isso. E sem falar da polarização de pensamentos que surge, emerge de dentro da igreja. E nos esquecemos que nós estamos nessa luta, e como o apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 12, nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo. Então nós estamos literalmente numa grande batalha espiritual, e não podemos nos esquecer disso. Cometemos 2 erros, a igreja comete 2 erros. Quando ela espiritualiza tudo demais, ela vai cair num fanatismo religioso. Ela vai viver de experiências, e quando ela não tiver mais essa experiência, ela diz: o culto não foi bom, ela diz: Deus não está falando comigo, porque está baseado apenas na experiência, que não é doutrina e não é regra de fé e prática. Mas tem um outro perigo, é quando ela racionaliza demais. Ela só pensa na letra, na palavra, e esquece a atuação do Espírito. Então a igreja, ela tem que ser equilibrada, senão ela vai cair no fanatismo religioso ou no racionalismo cristão. E aí muitos crentes têm uma compreensão muito profunda das Sagradas Escrituras, mas não experimentou uma verdadeira conversão. Não experimentou o Deus verdadeiro. Conhece sobre Deus, mas não experimentou Deus. Então essas 2 coisas têm que caminhar juntas na igreja. Nós temos vivido um tempo difícil, um tempo de uma sociedade que saímos da pós-modernidade, e hoje nós estamos dizendo de uma sociedade líquida. Essa sociedade líquida, ela acaba com os absolutos. Então cada um tem a sua verdade. A verdade é um compêndio de ideias que define se aquilo é certo ou errado. Então cada um começa a ter a sua verdade. E começamos a relativizar o que é absoluto. E trazemos isso para as Sagradas Escrituras e começamos a relativizar o que a Bíblia diz que não devemos relativizar. Nós dizemos que amamos a Deus, mas temos outros deuses da nossa vida. Nós falamos que Jesus é o nosso Senhor, mas servimos a outros senhores também. Relativização do pecado. A palavra de Deus já não é mais o centro da vida dos crentes. Não precisamos tomar muito cuidado com isso. E hoje,
eu coloquei essa imagem propositalmente, porque nós vamos falar um pouquinho desse tema, o comércio da fé. Isso não apenas no sentido de igreja, mas na nossa vida. E o texto base é Mateus capítulo 5, e eu quero que você abra a sua Bíblia a partir do versículo de número 13. Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 13. Antes de lermos, podemos nos situar no que Mateus está escrevendo e o que Jesus está dizendo. Jesus está no Sermão do Monte. Há uma grande multidão, na verdade o texto diz multidões. E Jesus subiu ao monte. E hoje, quando você vai a Israel, você visita o Monte das Bem-aventuranças. E você vê que Jesus está ali naquele monte, uma multidão, e o texto, o versículo de número 2 é muito claro para nós. Ele diz que Jesus passou o quê? A ensiná-los. Passou a ensiná-los, a dizer como deve ser a vida prática do cristão. E Jesus não trabalhou uma teoria, Jesus não trabalhou uma ideia, ele trabalhou o cristianismo prático, é a vida, é como o crente tem que ser, é como o cristão tem que ser, e isso era muito importante, porque Jesus sempre teve um confronto com os fariseus e com os saduceus, e os fariseus, os saduceus, os escribas, os intérpretes da lei, eles tinham uma visão da vida mais de conhecimento apenas, mas eles não viviam o que pregavam. Por exemplo, eles diziam que todos deveriam guardar o sábado. Guardar o sábado significa que naquele dia, naquele sábado, ele não poderia andar 1 quilômetro. O que eles faziam? Se eles tinham alguma coisa para fazer, eles andavam 1 quilômetro, mudavam a sua capa, e era como se eles estivessem dizendo, agora nós podemos andar mais 1 quilômetro. E assim eles iam burlando a lei. Jesus confronta eles quando diz, olha, se um animal de vocês cair no poço no sábado, você vai deixar morrer e vai ter prejuízo? O certo é isso. Mas o que vocês fazem? Vocês fazem esforço. Vocês tiram um animal de lá para não ter prejuízo. Então eles burlavam, eles transformaram os 10 mandamentos em mais de 600 leis. E dizia que o povo deveria praticar essas leis. Era uma lei para cada dia do ano e uma lei para cada membro do corpo, que eles mesmos não praticavam. Então Jesus, ele vai confrontar esses fariseus, esses escribas, ensinando a multidão que estava seguindo ele a viver o cristianismo de maneira prática. Aqui está a beleza do cristianismo. Aqui está a essência de sermos cristãos. É que o evangelho é algo que transforma o nosso coração de dentro para fora. O evangelho muda as nossas atitudes. Se não mudou as atitudes, não é o verdadeiro evangelho. Não é o verdadeiro evangelho. Então Jesus está ensinando. E ele começa a ensinar dizendo as bem-aventuranças que vai bater de frente com aquilo que aqueles judeus acreditavam. Jesus, ele veio dizer que o seu reino é um reino diferente. Enquanto eles esperavam um Messias cheio de poder, que iria acabar com o Império Romano, que ia transformar os judeus num grande império no mundo, Jesus veio dizer que a maior arma que nós temos é o amor. Ele vai ensinar a amar, a ser humilde, a ser pacificador. A revolução que Jesus vai causar naquela sociedade não é pegando em armas, mas é levando aqueles homens a viverem essencialmente o verdadeiro cristianismo, a verdadeira palavra de Deus. E esse texto que nós vamos ler em Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 13, é um texto que nós chamamos de sinótico. Ou seja, é um texto semelhante com Marcos e com Lucas. Marcos e Lucas também dá ênfase. Marcos capítulo 9, a partir do versículo de número 49, e Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo de 34, também fala desse texto. Então, nós temos 3 evangelistas dando uma visão do mesma palavra de Jesus no Sermão da Montanha.
Jesus está ensinando. Então nós temos que comparar esses 3 textos, porque cada evangelista, cada escritor, ele está falando de uma ótica diferente. Marcos é o primeiro a escrever, baseado no que ele ouviu de Pedro. Mateus já é testemunha ocular dos fatos, ele era um dos 12 apóstolos. Lucas era um historiador, ele tinha como base já o que Marcos escreveu, o que Mateus escreveu, e agora ele escreve. Mas aqui tem algo muito importante: para quem Mateus está escrevendo? E por que Mateus colocou nos seus escritos esse sermão do monte? Teve muitos outros, mas ele especificou exatamente esse. O público-alvo de Mateus é exatamente os judeus. Observe que no Evangelho de Mateus, ele se preocupa em não usar a expressão reino de Deus, que era um escândalo para o judeu. Ele conhecia o seu público. Por isso que ele usa várias vezes a expressão reino dos céus. Reino dos céus. Ele quer que a sua mensagem, ele quer que aquilo que ele está escrevendo chegue ao coração dos seus leitores. Essa não é a preocupação de Marcos e muito menos a preocupação de Lucas. Lucas não tem essa preocupação porque Lucas está escrevendo para os gregos. Mas Mateus tem. Então Mateus é minucioso. Ele escolhe as palavras, inspirado pelo Espírito Santo, para que o seu público-alvo entendesse exatamente o que ele estava dizendo. Vamos ao texto. Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser ímpido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Agora, acompanhem comigo o versículo de número 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então observe que Jesus aqui vai usar a linguagem que eles entendiam, que aquele povo compreendia. O salgar o peixe, o salgar a carne, já fazia parte da vida daquela sociedade naqueles dias. E Jesus então vai falar da importância do sal. E vai fazer uma comparação dizendo que aqueles discípulos deveriam ser como aquele sal. E aí dá sabor, o sal protege, e por aí vai. Mesma coisa, Jesus vai falar da luz. Não se acende a luz para esconder a luz. A luz é acesa, acendida para clarear. Ela tem que ficar num lugar onde possa clarear. Então é exatamente isso que Jesus está dizendo. Jesus está mostrando para nós de que a igreja, ela não deve ficar dentro de 4 paredes. E que nós cristãos não podemos nos fechar no nosso mundo, mas nós estamos aqui para influenciar o mundo. Influenciar uma sociedade. Vamos em frente. A título de introdução, a igreja e o mundo são essencialmente diferentes. Essencialmente. A igreja e o mundo nunca vai combinar. Nós estamos falando de 2 coisas bem diferentes. A igreja, ela é a noiva de Cristo, a escolhida do Senhor, e vai para o céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo não. Não tem como fazer um casamento entre igreja e o mundo. Assim como não tem a pessoa dizer que é crente, verdadeiramente, mas continua praticando as coisas do mundo. A Bíblia diz que nós temos que glorificar a Deus em tudo que fazemos. Inclusive, essa é a primeira pergunta da Confissão de Fé de Westminster, do nosso catecismo também. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. A nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Como? Já fez essa pergunta? Sua vida que exalar o bom perfume de Cristo e tem que ser para a glória de Deus. Em tudo que você faz, tem que ser para a glória de Deus. O seu trabalho é para a glória de Deus? Você cria os seus filhos para a glória de Deus? Você ama o seu esposo, sua esposa, para a glória de Deus?
tem que ser para a glória de Deus. Nós vivemos neste mundo e devemos viver aqui glorificando a Deus com a nossa vida. Alguns nós só glorificamos a Deus na hora dos louvores. Não. É em todo o nosso viver. É a maneira que você trata o seu marido, a maneira que você trata a sua esposa, é na sua vida financeira, é na sua vida emocional, em tudo. Agora, muitos crentes que estão dentro da igreja, mas ficam praticando as coisas que não são de Deus. Vão para a balada, vão beber, fumam, roubam. E eu brinco, você glorifica a Deus fazendo isso? Quando você está lá traindo sua esposa, ou traindo, ou um crente traindo a esposa, ou a esposa traindo o esposo, ele está dando glória a Deus lá na hora da traição? Você está vendo que Jesus, ele vai exatamente tocar nesse ponto. Porque ele estava vendo que os fariseus, os escribas, eles estavam comercializando a fé, eles estavam vendendo uma fé que eles mesmos não praticavam. Jesus é contra isso. Nós temos que ser verdadeiramente crentes. E eu gosto dessa expressão, simples assim. Simples assim. Vamos em frente. Então, a igreja e o mundo são essencialmente diferentes. A igreja é chamada do mundo, está no mundo, não é do mundo. Nós não somos daqui, estamos aqui, vivemos aqui. Lutamos a nossa luta contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, mas a nossa vida não pertence aqui. O nosso lar não é esse. Nós vamos passar a eternidade com o lado do nosso Senhor Jesus Cristo. E perdemos essa expectativa no coração. É quando você fala, Jesus vai voltar e ele pode voltar amanhã. Aí vem um engraçadinho e diz assim, pastor, vamos esperar mais um pouquinho, né? Eu queria casar. Que bobão. Né? Estar com Jesus é muito melhor do que o casamento. Né? Deixa casar para ver. Né? Puxa, tudo bem, mas eu queria que os meus filhos crescessem, eu queria ter netos, pastor. Aí Jesus volta. Vai pensando nisso. Então, nós trocamos a expectativa da volta de Cristo por coisas que são humanas, do mundo. Nós não podemos fazer isso. Nós estamos chamados no mundo, né? A igreja é chamada do mundo, está no mundo, mas não pertence. Quando alguém pedir seu endereço, você diz, o daqui ou do céu? Porque eu estou prestes a mudar. Daqui a pouco o Senhor chamou minha senha, tchau e bênção. Vocês vão ficar chorando aqui e eu vou ficar sorrindo na eternidade. Louvado seja o Senhor por isso. Agora, filma aí o seu coração. Você realmente é crente? Porque talvez você vai chegar lá e dizer, Senhor, não era o céu? E você foi para o inferno. Achou que era salvo, mas viveu como um ímpio. Tem que amar Jesus verdadeiramente. Vamos em frente. A igreja só é relevante quando é totalmente diferente do mundo. Se não for assim, ela se torna irrelevante. É como o sal. Só serve para ser pisado. Por isso que a igreja, ela tem que influenciar o Estado, mas ela não pode participar do Estado. Ela produz crentes que vão trabalhar lá e vão influenciar aquela sociedade. Mas ela continua sendo a igreja. A igreja. Jesus em nenhum momento se envolveu nas questões políticas de Israel. Mas a sua mensagem influenciava lá. A amizade da igreja com o mundo sempre foi, é e será um desastre. Experimenta ser amigo do mundo. Experimenta ser amigo do diabo. Tem gente que acha que o diabo é bonzinho. Não, pastor, o diabo é meu amigo, gente boa. Eu e ele, assim, de vez em quando a gente sai, tomar uma cervejinha, fazer isso, fazer aquilo. Ele tem um propósito.
roubar, matar e destruir. Esse é o propósito do diabo. E é exatamente isso que ele pretende fazer. A Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz para enganar até os salvos, os eleitos. Não vigia não para ver. Não vigia não. A igreja, o que ela é? Ela é o sal da terra. Jesus deixa isso claro. O sal coíbe a decomposição. Esse mundo só não é mais mal porque a igreja está aqui. E a igreja está aqui, o Espírito Santo está aqui. Porque o dia que a igreja não estiver mais aqui, o Espírito Santo não vai estar aqui e este mundo vai estar largado à própria sorte. Então, como o sal evita mais ainda a maldade deste mundo. E olha que esse mundo é mau. Preserva da corrupção, dá sabor, provoca sede. Veja, ela tem essa função, a função do sal. Ainda a título de introdução, Jesus vai comparar a igreja, vai falar dos seus discípulos como luz do mundo. Então a luz é símbolo da verdade, da pureza, da vida, da direção, estrada. A luz aquece no frio, a luz gera vida. Temos aí o exemplo da fotossíntese. Então observe que a igreja, ela é essencialmente diferente do mundo. Essencialmente. O cristão tem que ser essencialmente diferente do mundo. Aí sim, quando a igreja deixa de ser um agente de transformação? Quando que isso acontece? Primeiro, quando ela confunde o evangelho com mero comportamentalismo legalista. Nós temos, e aqui eu quero tratar bem claro esse assunto, o problema de confundir o evangelho com moralismo. O moralismo é uma coisa, o evangelho é outra. O evangelho tem a ver em você crer que Jesus Cristo veio até nós, viveu entre nós, morreu e ressuscitou. Ele veio para nos salvar. Nós vivíamos nos nossos delitos e pecados, mas fomos alcançados pela graça de Deus, essa graça que veio de maneira irresistível sobre as nossas vidas. E nós reconhecemos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Por eu ser crente e amar Jesus, eu tenho uma vida de caráter, uma vida moral. Agora, o moralismo não. O moralismo não tem a espiritualidade. Então eu vejo às vezes muitos crentes sendo muito moralista. Vai cair na letra. O moralismo não tem piedade daqueles que erram. O cristianismo não. Aquele que errou sempre é a oportunidade do arrependimento e do perdão de Deus. Então a igreja tem que tomar muito cuidado com isso. Senão nós só vamos bater nessa tecla. E quando se bate nessa tecla, observe o que eu vou dizer. E guardem isso. Nós nos esquecemos da graça e da misericórdia de Deus. Da graça e da misericórdia de Deus. Segundo, a igreja ela deixa de ser um agente de transformação no mundo quando confunde evangelho com o platonismo cristão. A verdade subjetiva é mais importante que a verdade objetiva. Ou seja, experiência mais importante do que a palavra de Deus. Então o cara entra numa ideia de experiência, eu preciso ter experiência com o Espírito Santo. Aí daqui a pouco ele já está lendo Bom Dia Espírito Santo, ele já está convidando o Espírito Santo para almoçar com ele. Não é isso que a Bíblia menciona. Não é isso. Ele entra nessa neura. Então ele já anda, o Senhor está falando comigo, olha aqui, tudo ele espiritualiza. Tudo. Ele vê um gato preto, ele olha ali, olha, já é manifestação do diabo na minha vida. Tudo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque não é dessa maneira. Quando isso acontece, a gente começa a dar mais ênfase nas experiências pessoais do que na palavra de Deus, que é a verdade objetiva da nossa vida. Aí esses dias alguém me mandou uma
que dizia assim: nós temos que parar de dizer, Deus falou comigo, e dizermos mais, eu li na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Você quer realmente ouvir a voz de Deus? Lê as Sagradas Escrituras. Não estou dizendo que Deus não possa falar com você. Eu estou pregando aqui. Uma vez eu estava pregando, falando uma mensagem de domingo. Terminou, veio um membro da igreja, do corredor da igreja, e disse: pastor, Deus falou comigo. Falei: amém. E o que ele falou com você? Deus falou comigo sobre o amor. Eu tenho que amar mais. Mas o sermão foi sobre pecado, ué. Eu falei sobre pecado. Mas nós temos o Espírito Santo. Então sempre há dois ministros, o que prega e o Espírito Santo que está falando ao coração do crente. O Espírito Santo ministrou naquela mensagem, em algum momento, eu devo ter falado alguma frase sobre o amor que entrou como uma flecha no coração daquela pessoa. Então aí tem uma experiência pessoal. Essa experiência é regra de fé e prática para todo mundo? Não, é dela. Se eu abrisse aqui para contar, cada um pode ter uma experiência. Às vezes a sua experiência foi de conversão. Deus te jogou no chão, foi algo extraordinário. É uma experiência. Ele vai fazer isso com todo mundo? Não. Outros, não aconteceu isso. A palavra foi entrando, foi mudando aos poucos. Então a experiência ela é importante, mas ela não é regra de fé e prática, e a igreja não pode ser pautada na experiência. Ela tem que ser pautada na palavra de Deus. Terceiro, quando confunde o evangelho com o cristianismo de gueto. Vou dar um exemplo. Cristãos que na Idade Média se isolaram nos mosteiros e conventos. É quando a gente fecha e ninguém entra. Aí a gente já criou, se você for observar, o crente tem um vocabulário próprio. Né? Uma vez conversando com um amigo que não é crente, passa um membro da igreja e diz assim: ê, vaso de Deus, tudo bem? Como vocês estão? Vasos. Aí o cara que não é crente olha assim e diz: ele me chamou de vaso? Eu sou vaso? Hã? Então a gente cria um linguajar para o nosso meio. Para o nosso meio. Mas a gente se esquece de que o evangelho, ele vem para fortificar aqueles que já são salvos, mas também para alcançar os que não são salvos. Por isso a importância de vivermos verdadeiramente o evangelho aonde nós estamos, no nosso trabalho, na igreja, na família, em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Quando que a igreja deixa o mundo influenciá-la? Quando confunde o evangelho com o misticismo religioso. Nossa cultura brasileira é uma cultura cheia de miscigenação. Vou dar alguns exemplos aqui. Uma cultura mística. Por exemplo, nós temos influência de pagelança indígena. Faz parte. Eu vejo muitas vezes até crentes andando com vários utensílios no pescoço, na mão, no punho, pulseira, que faz parte de uma cultura mística indígena. Às vezes ele nem sabe, mas está lá. Eu já vi vários crentes, várias irmãs usando aqui um colarzinho assim, com aquele olhinho azulzinho lá, que veio lá da Turquia, que significa o olho que tudo vê, um negócio totalmente místico. Mas está usando, está bonito, está legal. Olha lá, a idolatria do catolicismo romano. Quer ver como isso entra na nossa vida? O catolicismo romano, o que muito importante no catolicismo romano? O clero. O clero é importante. Parece que o clero se torna um mediador, assim como o Papa o é, mediador entre Deus e os homens. E na Reforma Protestante isso foi quebrado, o sacerdócio universal de todos os crentes. Você pode orar ao Senhor, mas muitos vêm dizer: pastor, preciso que o senhor faça uma oração forte por mim. O quê? Toda oração ela é poderosa quando ela é feita no nome de Jesus. Não é por eu ser pastor que a oração é forte.
Está vendo como a idolatria do catolicismo romano às vezes influencia? A gente coloca os líderes num pedestal e quando eles erram, aí afeta a sua fé. Porque você endeusou quem você não deveria endeusar. Você deu glórias a quem não merece glórias, porque toda glória tem que ser dada a Deus, ao Senhor. Ao Senhor. Então nós temos que tomar cuidado com isso. O misticismo do catolicismo europeu, né? Os espíritas influenciam. Muitos aqui ainda acham que a salvação é pelas obras. Eu vou fazer bastante coisas boas para eu poder ser salvo. E se esquece que a salvação não é pelas obras, é pela graça. E é um ato monérgico de Deus, é Deus que trabalha na salvação. É Ele que nos livra, é Ele que nos justifica, é Ele que nos salva, é Ele que nos glorifica. Agora, o crente salvo, por ser salvo em Cristo Jesus, ele pratica as boas obras. Mas não são as boas obras que vêm salvar ninguém. Isso influencia. A magia dos cultos afro-brasileiros procedentes da África. Você já viu? Eu já vi muito isso. Sal grosso. Passar pelas 7 portas da vitória. A água santa. O guspe, até suor. Água do Rio Jordão, então nem se fala. Coitado do Rio Jordão. Hoje algumas igrejas neopentecostais, né, que vem do movimento do neopentecostalismo de 1960, que nasceu nos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil, principalmente com a IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus. Você passava ou entrava dentro de uma Igreja Universal do Reino de Deus, o que você mais via era isso. É essas coisas, né? É campeão do misticismo. Trocam apenas o rótulo, mas o povo é mantido no mesmo misticismo tosco. E outras igrejas aí que hoje estão cometendo isso, que querem dinheiro. Afinal das contas é isso. Isso não é novidade, porque isso já acontecia na época de Jesus. Quando Jesus chega até o templo e vai subir para a esplanada do templo, e hoje a esplanada do templo, onde está a mesquita de Omar, onde era o templo que Salomão construiu, ali é um território dos árabes. E abaixo você tem o Muro das Lamentações, que é onde estão os judeus. Então você vai lá, visita o Muro das Lamentações, depois você tem que subir uma rampa para ir para a esplanada da onde era o templo. E aí muda tudo, porque ali já é uma questão de área, muito conflito ali. Mas quando Jesus fez este caminho, Jesus observou que havia muitos mercadores, que havia um comércio da fé. Olha, o negócio era tão escandaloso que eu era um empresário naquela época, como se eu fosse um empresário da época. E eu tinha lá 10 ovelhas. E você vinha com a sua família, uma vez ao ano, sacrificar no templo, para Deus perdoar os pecados seu e da sua família. Só que você não trouxe ovelha. Eu vendia minha ovelha para você. Eu comercializava. Só que eu vendia não só a ovelha, eu vendia o serviço completo. Você me pagava, eu ia pegar a ovelha, ia levar até o templo e ia acompanhar o sacrifício em seu nome. Você terceirizava. Só que aquela ovelha que eu vendi para você, eu vendia por mais uns 10, 15. Não era para um só. Jesus, quando viu aquilo, ele saiu quebrando tudo mesmo. Porque as pessoas estavam fazendo as coisas de qualquer jeito. Estava nem aí. Até animais, alguns escritores dizem que até animais impuros estavam sendo oferecidos naquela época. Considerado pela lei impuro. E sem falar que a maioria, de quem era dono da maioria do rebanho das ovelhas que eram oferecidas ali, eram os sumos sacerdotes. Eles eram donos. Então eles lucravam com aquilo. Pois bem, quinto, quando confunde o evangelho com doutrina sem vida, há muitas pessoas que são ortodoxas de cabeça e hereges de conduta. E a gente tem que tomar cuidado, porque muitos de nós já entrou em alguma igreja e dizem, não, essa igreja é muito pentecostal, não é para mim não quero saber disso, eu vou para uma igreja bem tradicional.
louvado seja o Senhor. Mas chega lá, você não mudou sua vida. Você está compreendendo, está estudando, está falando da palavra de Deus, mas você não está vivendo a palavra de Deus. Esse é um problema. São ortodoxos na teoria e liberais na prática. Defendem doutrinas certas e vivem uma vida errada. Isso não é evangelho. Você está achando que vai para o céu, mas eu tenho uma notícia para te dar. Uma boa nova nessa manhã. Você não vai, não. Porque o que você fala contradiz aquilo que você vive. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Texto. Quando confunde o evangelho com o liberalismo teológico. O liberalismo entrou na igreja com racionalismo, iluminismo, e começou com a autocrítica de Tibérios e a demitologização de Bultmann. Rudolf Bultmann é o grande pai da teologia liberal, e ele vai dizer o seguinte, que Jesus alcançou o ápice da moralidade humana, mas ele não foi Deus. Ele não é Deus. E essa teologia liberal vai entrando dentro da igreja, e vai matando a igreja. Década de 50, 60, 70, a igreja presbiteriana foi a igreja que mais cresceu no Brasil. Depois ela teve problema com o quê? Teólogos liberais. Teólogos liberais. Então, olha aí a nossa juventude. Ontem nós tivemos aqui um trabalho muito bonito dos jovens, um trabalho muito bem feito pelo Paulo, pelo Isaías, mais de 100 jovens aqui. E quando você vai trabalhar com eles, vai trabalhar aconselhamento, vai trabalhar na prática o que está acontecendo, muitos já não são mais virgens. Eles estão dentro da igreja. O Instituto Barna, nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa que cerca de 70% dos jovens e adolescentes dentro da igreja já tiveram algum contato sexual. Está vendo como a gente vai deixando o mundo influenciar a nossa vida? Isso é o liberalismo. A igreja tem que tomar muito cuidado com isso. Foi o liberalismo que matou a igreja na Europa. 2013, 2014, eu fui à Espanha. Eu conversando com alguns amigos que não são crentes, eles estavam me dizendo que normalmente o jovem lá com 18 anos sai de casa. E é uma pesquisa que a moça com 22, 24 anos já fez cerca de 2 abortos na vida. É essa sociedade que a gente admira e quer para nós? A nossa igreja, nós que somos cristãos, temos que lutar contra isso. Isso parece distante de nós, mas não é distante dos jovens e adolescentes que nós temos hoje. Se nós não cuidarmos deles, nós iremos perder e a igreja vai morrer, como aconteceu na Europa. Então cuidado, preste atenção, se você não está sendo liberal demais na sua casa. Olha lá o que o seu filho, o que a sua filha está assistindo, o que ele está vendo lá no YouTube, o que ele está vendo em outras redes sociais. Você sabia que quando ele tem um Instagram e ele instala um programinha no Instagram, que ele forma um grupo dentro do Instagram, que só eles se comunicam? Você vai lá, você vai olhar no Instagram dele, você não vai ver nada, mas tem um negocinho lá que esconde tudo. Temos que tomar cuidado. Esse mundo é desgraçado. Nós temos que tomar cuidado. Esses dias, Davizinho, meu mais novo, hoje está fazendo 1 aninho. E a gente sempre põe videozinho para ele assistir. Videozinho de crente, né? 3 palavrinhas, Aline Barros, aqueles videozinhos. Eu estou vendo lá ele assistir. Ele às vezes para, bate palminha, assiste. No intervalo de um videozinho para o outro no YouTube, passa o quê? Uma música de um cara homossexual, Pablo Vittar. Negócio de criança. Criança. O cara rebolando lá. Se a gente não prestar atenção, é essas mínimas coisas que vão influenciar os nossos filhos de maneira errada. Então, filho, não pode dar tudo. Não dê tudo. Aprenda a dizer não. Não vai assistir, não vai ter. Cuidado
dando celular muito cedo para as crianças. Crianças 6, 7 anos de idade já estão com celular, já sabem fazer tudo. Tem que tomar cuidado com isso. Aprenda a dizer não. Esses dias, já à noitinha, umas 10 horas da noite, estou passeando lá no condomínio com o Matheus, um amiguinho dele, eu conversando com um amiguinho dele de 12, 11 anos de idade. Eu conversando com o amiguinho dele, perguntei, e aí rapaz, você está bem, está firme? Não, estou bem e tal. E aquela conversa com aquele pré-adolescente, falei, e as gatinhas? Ele falou, não decidi não, se eu vou namorar menino ou menina, estou ainda decidindo. Eu falei, não, mas não pode, você tem que namorar menino. Ah, você é muito preconceituoso. Presta atenção, gente. É o que o mundo está fazendo aí. E se a gente não tomar cuidado, isso entra dentro da igreja. E ainda vem depois perguntar para o pastor, pastor, mas Deus não ama a todos? A gente tem que aceitar tudo. Deus ama, mas Deus não aceita tudo. Não aceita tudo. Toma cuidado. Uma igreja liberal nunca experimentou um avivamento. Uma igreja liberal nunca cresceu. Uma igreja liberal nunca impactou a cidade. Estou falando de igreja, agora pense na sua vida. Pode observar, se a sua vida é muito liberal, você está tendo problema na espiritualidade dela. Como a igreja, então, pode tornar-se um agente de transformação? Primeiro, quando ela vive como luzeiro no mundo. A vida da igreja é sua primeira mensagem, é o testemunho. É assim que nós temos que ser. Nós não precisamos falar, mas as pessoas têm que ver em nós, na nossa atitude, que nós amamos a Jesus, que nós amamos ao Senhor, que nós glorificamos a Deus em tudo na nossa vida. Você tem que ser o Evangelho, tem que dar esse testemunho. As pessoas têm que ver que em você há algo diferente. Há algo diferente na sua vida. Se isso não estiver acontecendo, está errado. Então, testemunho. Né? As pessoas confundem herança com legado. Muitos de nós estamos preocupados em deixar uma herança para os nossos filhos. Herança tem a ver com economia, com dinheiro, com posses, com bens materiais. Isso vai acabar. O legado, ele não acaba. Você tem que deixar marcado no coração dos seus filhos, marido da sua esposa, esposa do seu marido, a paixão, o amor verdadeiro que você tem por Jesus. Isso é um legado. Eles têm que amar Jesus como você ama, na profundidade, verdadeiramente. Não, irmãos, nós vamos perder uma geração e vamos nos perder. E vamos nos perder. Quando ela anuncia o Evangelho com senso de urgência. Então nós temos que entender que temos que evangelizar o mundo. A igreja não pode se esquecer de que ela está aqui para evangelizar o mundo, dar sabor a esta terra, clarear a não. Nós somos uma igreja grande? Sim ou não? Eu acho que não. Quantos habitantes tem em Cuiabá? 600 mil, 650 mil? Só Cuiabá? Nós temos o quê? 1.500 membros? Eu acho que nós podemos crescer mais. Tem muita gente aí que precisa de Jesus. A igreja precisa evangelizar. Evangelizar. A igreja tem um alto conceito das escrituras de suficiência. Está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 16. O velho pastor, o apóstolo Paulo, escrevendo sua última carta, ele vai dizer isso para Timóteo, dessa urgência. Ele vai contar isso, ele vai dizer, ele vai anunciar essas palavras a Timóteo. Ele vai dizer que a palavra de Deus ela é apta, o quê? Para ensinar, para corrigir, para admoestar. É a palavra de Deus. A igreja precisa ter um alto conceito do Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Vale a pena abrir esse texto, como todos os outros, mas vamos ler esse texto. Abre aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo de número 16, que diz assim, Romanos 1,
16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse é o texto que Martinho Lutero leu, texto da Reforma Protestante. Então a igreja precisa entender o que é o evangelho, verdadeiramente. Verdadeiramente. A igreja precisa saber que não há outro evangelho, só esse. Não tem como enfeitar o evangelho. A gente quer deixar o evangelho bonito, né? Não vamos falar de pecado. Pecado assusta. Não vamos falar de inferno. Inferno assusta. Vamos falar de coisas boas. Não, o evangelho tem que ser pregado da forma que ele é. Da forma que ele é. Não tem que enfeitar, florear. Por isso que aqui na nossa igreja, as pregações, as mensagens são expositivas. Expõe o texto. Não podemos ter medo, porque esse é o poder de Deus, é o evangelho. Então não floreie, meu irmão. Quando você estiver lá falando do amor do Senhor Jesus, fala com autoridade. Pregue o evangelho. Precisa pregar o evangelho, aqui é importante demais, no poder do Espírito Santo. Talvez o que mais falta hoje na vida dos crentes é o poder do Espírito Santo. Esse poder do Espírito Santo que nós temos que ter. Pastor, mas como ter o poder do Espírito Santo? Vivendo a palavra de Deus. Senão, não tem jeito. Não tem jeito. Vamos lá. 3. Tu usa todos os métodos legítimos para alcançar o maior número de pessoas. Jesus abordou as pessoas de formas diferentes. Nicodemos de um jeito. O paralítico de Betesda de outro jeito, Zaqueu de outro jeito, o leproso de outro jeito. Nós podemos ter abordagens diferentes com as pessoas, mas o evangelho tem que ser o mesmo. A evangelização pessoal, 35 entrevistas pessoais de Jesus nos evangelhos. Ele conversando com as pessoas. Lembra da mulher samaritana? Jesus chega lá, senta, manda os discípulos irem até a cidade, meio-dia, sol a pico, vem uma mulher, busca água. O que Jesus pede para ela? Água. Primeiro que Jesus quebrou vários paradigmas. O rabi não podia conversar com uma mulher, ainda mais uma mulher samaritana. Ninguém busca água meio-dia, sol a pico. Mas aquela mulher estava envergonhada. Ela tinha problemas, ela tinha vergonha. Mas Jesus preparou aquele encontro com aquela mulher, de forma pessoal. Então é importante a gente entender que há evangelização pessoal. Você, com seu amigo, falando do amor de Deus. Evangelização de massa. Várias vezes Jesus pregou para multidões. O texto que nós lemos no contexto do Sermão da Montanha, multidões. Evangelização pelo ensino, Sermão do Monte. Evangelização pelo serviço. Jesus curou, alimentou, consolou, serviu. Então, às vezes, você vai ter que colocar a mão no bolso, comprar lá uma cesta básica, levar para aquela família ali, falar o amor de Deus para eles. Não pode ser assistencialismo. Né? Eu vou te dar uma cesta básica, você vem para a igreja. Não pode. Isso não é evangelho verdadeiro. Paulo usa também vários métodos para alcançar o maior número de pessoas. Evangelização pessoal, a guarda pretoriana, ele evangelizou pessoalmente. Né? Evangelização nos lares, os pequenos grupos. Né? Nossa casa se torna um centro de irradiação da bênção de Deus. Os pequenos grupos. Sua casa é um lugar de salvação. Eu penso que todo lar deveria ter isso. Uma pessoa se converter dentro da sua casa. Olha que bênção. Você fala, Senhor, dentro da minha casa, eu preguei o evangelho e a pessoa se converteu aqui. Evangelização pela apologética, defendendo a fé. Evangelização pela literatura. Paulo usou isso, escrevendo cartas. E assim por diante. Quarto, ao nosso tempo. Quando ela se torna o braço estendido de Deus na prática do bem. A igreja sempre foi pioneira nas grandes transformações da sociedade. Olha lá, a libertação da mulher dos preconceitos está no evangelho.
Jesus deu ênfase às mulheres. ênfase. E quando você estuda os evangelhos, você vai ver que quem sustentava financeiramente o ministério de Jesus eram as mulheres. As mulheres, principalmente elas. Jesus valorizou elas. O evangelho valoriza as mulheres. Restauração da dignidade da criança e da mulher. História da igreja, nós podemos ver isso. A igreja sempre foi pioneira nisso. Libertação dos escravos, a igreja sempre deu. Nós temos aí, além da libertação dos escravos, levava o evangelho aos escravos. Nós temos aí um movimento chamado Jovens Moravianos na história da igreja. Os jovens moravianos, eles oravam e eles diziam que eles, a oração deles, eles tinham que entender, eles tinham que compreender que eles poderiam ser a resposta da própria oração deles. E isso aconteceu. Eles queriam evangelizar uma ilha que tinha muitos escravos, eles se venderam como escravos. A história diz isso. E com o dinheiro que eles receberam, eles pagaram a passagem deles para eles irem. E quando eles saíram com o navio, os familiares chorando, eles diziam exatamente isso. Não ore a Deus se você não estiver disposto em ser a resposta da sua oração. Nunca mais ouviram falar desses jovens. O que se vem depois é que aquela ilha de escravos foi inundada pelo evangelho de Jesus. Isso é poderoso. Quebra do preconceito racial. Criação de hospitais, escolas, academias, creches, instituições de socorro aos aflitos e excluídos. Tudo isso é a igreja. A ideia da reforma era essa, que do lado da igreja tivesse uma escola e do outro lado um hospital. Essa é a ideia. Então a igreja, ela tem que ter esse braço, ela tem que praticar o bem, ela tem que ter sim essa questão social. É importante. Mas sempre levando o evangelho. Evangelho. Vamos lá. A promoção do trabalho como uma liturgia para Deus e serviço ao próximo. Calvino já dizia isso. Calvino dizia que todos nós temos a nossa vocação. Por exemplo, você fez direito, é um advogado, é porque Deus deu essa vocação para você. Então seja o melhor na sua área, seja o melhor professor, seja o melhor fisioterapeuta, seja o melhor. Essa é a sua vocação. E use isso para abençoar o reino de Deus. Calvino tinha uma ideia de que se lá na igreja dele tinha alguém que consertava sapato, então o cristão deveria consertar o sapato com aquele que era crente. E aquele que consertava sapato tinha que cortar o cabelo com quem era crente. Porque assim ele rodava a economia. E a própria igreja ia sendo beneficiada com isso, porque esses irmãos iam ter condições de trazer dízimos, ofertas, e aí Calvino mantinha uma universidade, mantinha hospital com tudo isso. Calvino sempre pregava 2 sermões pela manhã. Um sermão teológico, bíblico, e um sermão social. E ele exigia que os membros dele, todos os filhos dos membros da igreja de Calvino tinham que estar na escola. Senão os membros eram disciplinados. Você tinha que estudar. Fazer ou direito, teologia, medicina. Bom, vamos em frente. Quinto, quando a igreja se torna uma voz profética no mundo. Nesse sentido, a igreja não pode ser conformista, omissa e covarde. Nós temos que ter uma voz profética. Por isso que a igreja não pode se unir a certos aliados, entre aspas. A igreja ela não pode perder a voz profética dela. Ela não pode dar púlpito para político. Não pode. Porque se ela fizer isso, ela perdeu a sua voz profética. Então ela tem que se manter sempre. Os profetas menores no Antigo Testamento, a maioria deles profetizaram contra injustiça social. A maioria deles, olha lá, Amós, Ageu, Sofonias, Obadias, eles profetizam contra a injustiça social, é a voz profética. João Batista denunciou o adultério do rei Herodes. Por causa disso, ele cortaram a cabeça dele. Mas a sua voz profética. Jesus chamou Herodes do quê? De raposa.
voz profética. Os apóstolos ensinaram que a obediência ao poder civil tem limites. Nós devemos obedecer todas as leis, orar pelos governantes, mas quando isso afeta a nossa fé, querem nos proibir a nossa fé, aí convém obedecer a Deus do que os homens. A igreja tem a sua voz profética. Tiago anunciou a ganância dos ricos, fraudando o salário dos trabalhadores. Olha só, gente, naquela época. Voz profética. Amós denunciou os juízes que vendiam sentenças. Isaías denunciou o pecado da ganância insaciável que leva a riqueza a se ajuntar nas mãos de poucos. Por causa disso, ele vai ser cerrado ao meio. Eu estou vendo aí, às vezes, muitos crentes fazendo aliança com o inimigo, fazendo aliança com o diabo, para ter sucesso financeiro, para poder ter um alento. Cuidado, muito cuidado, você vai perder a voz profética. Os profetas denunciaram o pecado no palácio, no templo e nas ruas, qualquer ambiente. A igreja é uma igreja protestante. Os pastores denunciaram o pecado. Os avivalistas, a mesma coisa. Denunciavam o pecado. Lembra do profeta Natã? Davi pecou, cobriu o seu pecado, o seu erro, mandou assassinar o esposo daquela mulher que ele tinha adulterado. Ficou quietinho na dele. Mas um dia chega lá o profeta Natã. E eu fico imaginando o profeta recebendo esse recado de Deus. Ele não está indo falar com ele está indo falar com o rei. O rei podia na hora falar assim, não tem nada a ver com o que você está falando e vamos cortar a sua cabeça, pronto, acabou. Ele ia morrer. Mas ele foi com autoridade, contou uma história para o rei Davi. O rei Davi ouviu a história, ficou indignado, disse, me fala quem é esse homem que eu vou mandar matá-lo. O profeta Natã, voz profética, autoridade do Senhor, é você, ó rei Davi. Você fez isso. Tem uma história de que o Papa passou, Tomás de Aquino passou e viu o Papa contando moedas. E o Papa disse para Tomás de Aquino, eu não posso dizer como Pedro, que não tenho ouro e nem prata, porque eu tenho muito. Tomás de Aquino olhou para ele e disse, você não pode dizer como eles, levanta e anda, porque você já não tem mais a autoridade do Espírito Santo. É essa autoridade que nós cristãos temos que ter. E precisamos. A igreja precisa se posicionar sobre os desmandos, contra a lei moral de Deus. Somos contra o aborto, contra o homossexualismo, corrupção, idolatria. A igreja tem que se posicionar nisso. Não podemos, em nenhum momento, nos calar diante disso. Porque vai contra Deus. Vamos ser linchados, julgados e até condenados. Mas devemos pregar o Evangelho. Bom, em último lugar, quando a igreja se coloca na brecha, clamando a Deus por de restauração. Essa é a função da igreja, é a oração. É orar, é clamar, para que Deus abrevie os dias, porque a maldade tem se multiplicado nesse mundo. O avivamento da Inglaterra no século XVIII, com Wesley, Whitefield, salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Foi um avivamento de oração. E olha que John Wesley era arminiano e George Whitefield era calvinista. E eles tiveram vários embates. Certa feita perguntaram para George Whitefield, George Whitefield, o senhor acha que vai ver John Wesley no céu? Whitefield falou assim, provavelmente não, porque esse homem é tão santo, que ele vai estar lá pertinho do altar de Deus, e eu sou tão pecador que vou estar tão longe. Mas os dois vão estar lá. A humildade desse homem. Tinha um orfanato. Deus abençoa. Mas na igreja ora, o avivamento vem. E o avivamento gera arrependimento. E o arrependimento é abandono de pecado. Que abandonar o pecado. O avivamento americano no século XIX também impactou isso. O avivamento galês no século XX, até aqui.
Queridos irmãos, eu quero concluir de que a igreja, ela precisa ser santa. Nós precisamos viver a santidade na sua vida, porque você é a igreja. A igreja não é as paredes, a igreja não é esse local, a igreja é você. Você é templo do Espírito Santo. Então olhe para a sua vida, abandone os seus erros e vamos viver mais íntimos de Deus, mais pertinho de Deus. Só Jesus vai nos ajudar a vencer o mundo, a carne e o diabo. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos orar, terminando no horário certinho. Feche seus olhos nesse momento, faça uma reflexão da sua vida e faça você a sua oração, enquanto nós cantamos um cântico ao Senhor.